O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso, devo receber um batismo. E como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, o que vos parece? No dia dos pais, hoje, que toda a igreja celebra, o dia do papai, o Senhor fala hoje de uma família dividida. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra, sogra contra nora. Meu Deus do céu, isso parece que dá um embaraço na cabeça da gente, né? Jesus dizendo: se vós pensais que eu vim trazer a paz neste mundo, estáis enganado. Vim trazer a divisão. Ai. O que está acontecendo aí? O que o nosso Deus está querendo dizer para mim e para você? Vim trazer o fogo, e como gostaria que já estivesse aceso. Acho que para a gente entender um pouquinho isso, vale a pena eu recordar um exemplo para vocês, de algo, um fato, que ocorreu comigo, quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos de idade, para 20. Eu era considerado por muitos como Dom Juan de Marcos. Eu era mais do que namorar, eu era aquele que me preocupava que as mulheres todas se apaixonassem por mim. Como um rapazinho novo, era a minha preocupação. Era como um ideal, algo dentro de mim que era mais forte. Por isso eu me especializei na técnica e na tática de seduzir mulheres velhinhas de 40 anos para baixo. Eu era um garotão de 19. Meus irmãos diziam que parecia que eu tinha nascido dentro de um pote de açúcar ou de mel. Porque na época de garotões, rapazinhos, as moças bonitas sempre ficavam de olho em mim, e eu era o que menos falava e o que mais me dava bem. Mas tudo isso um dia foi mudando na minha vida. Hoje eu posso dizer graças a Deus. Era bom para mim naquela época? Era muito bom. Gerava o quê? Ciúmes entre os colegas, rapazes. Por isso eu era perseguido por causa disso. Já, olha, eu era treinado já a ser perseguido ali já. Outro motivo, eu era perseguido também
por alguns homens casados, porque algumas mulheres casadas ficavam de olho em mim. Era uma coisa que eu não estou mentindo. Eu tenho provas disso, minha mãe está viva. Bom, se eu era considerado um Dom Juan de Marcos, eu conheci uma vez uma comunidade que vocês conhecem muito bem, Canção Nova. E eu estava me aproximando dos meus 22 anos de idade. Vocês sabem o que aconteceu lá? Rezaram por mim. Eu fiquei movido pelo Espírito Santo. Pela primeira vez na minha vida. Nunca aconteceu aquilo comigo. Nunca. E olha que a minha mãe nos levava quando era pequeno, na marra, para ir na missa. Gostei de um tempo, de outra parte, achava cansativo ir na missa. Mas quando eu fui por volta dos 21 para 22 anos nesse lugar, lá, na Canção Nova, Cachoeira Paulista, com aquilo que eu vi, com aquilo que eu ouvi, com aquilo que eu testemunhei, eu fui pego por uma oração de duas mulheres muito bonitas, que oraram por mim e eu chorei muito, e ali o Espírito de Cristo entrou dentro de mim, e foi revelado ali, foi feita uma profecia. Quando eu saí de lá, a minha família era acostumada a ver o meu jeito, e o meu jeito, entre tantas coisas, com essa coisa, com as meninas, com as mulheres, Dom Juan, e meu pai já estava acostumado a me ver assim, minha mãe, meus irmãos. E um belo dia, o meu pai escutou, ele estava levando a gaiola do passarinho para fora, para tomar sol, mas ele escutou bem o momento que eu estava falando com a minha mãe. Nessa época dos meus 20 e poucos anos, eu era muito mais envolvido para falar até das minhas intimidades com a minha mãe, não com meu pai. E eu falava com a minha mãe que: mãe, a senhora sabe que eu sempre sou muito ligado às meninas, já fiz alguns mal para algumas, etc. Outras ficaram com ódio de mim. Bom, a partir de hoje, mãe, eu fiz um propósito em Deus. A minha mãe regalou os olhos, né? E meu pai escutou: não vou mais sair com as mulheres para fazer o que eu fazia antes. Bom, passou uns dias, eu escutei o meu pai conversar com a minha mãe, e ele não me viu, mas eu escutei. E o meu pai se mostrou muito preocupado comigo. O que está acontecendo com o Marcos? Que conversa é essa de não sair mais com as meninas? E o meu pai não entendeu. E ele continuou perguntando para minha mãe, talvez, ninguém sabe. De repente ele ficou preocupado se eu estava duvidoso da minha afetividade. E sabe como que são os pais antigos, né? Preocupado de um filho naquela época ser afeminado ou não. E isso começou a trazer assim uma certa preocupação. Até o dia que a gente conversou. Eu tentei explicar para o meu pai o que estava acontecendo comigo. Ele coçou a cabeça, olhou para o lado, para o outro. Não sei se ele entendeu, mas eu acho que ele não aceitou muito. E eu percebi que o meu pai me olhava um pouco diferente. Bom, começou a acontecer algo que Cristo está dizendo. Eu já tinha algumas dificuldades com meu pai, por isso eu não falava tudo para ele. Eu falava mais com a minha mãe. Mas quando ele ouviu o meu novo procedimento com 20 e poucos anos, meu pai colocou a mão na cabeça e ficou questionando a minha mãe, né? Preocupado. E eu comecei a perceber que não era o pensamento dele, porque, como da grande maioria, eu quero meu filho um homem, e não um homem afeminado. Olha só. Quando eu comecei a promover isso na minha vida, eu comecei a rezar mais, eu comecei a rezar o terço com a Virgem Maria, eu comecei a ir mais na missa, depois da oração que eu recebi. E lá pelas tantas eu trabalhava numa empresa, que eu não vou dar o nome,
que todas as sextas-feiras, ao término do expediente, era um setor só de homens, eu trabalhava lá dentro, começava pelo meu encarregado, ele fazia a chamada com um papelzinho na mão. Quem é que vai conosco? Não falava boate, mas tinha outro nome. E todos ali, menos eu e mais um rapaz, éramos solteiros. Todos os outros eram casados. Um dos casados e eu foi o único que em todas as sextas-feiras a gente dizia que não iria e falávamos que tínhamos outro compromisso. Onde eles iam? Para uma boate, sair com as mulheres. A maioria deles eram homens casados na igreja. Depois, quando chegou a terceira vez que eles nos convidaram, naquela empresa, para sair na sexta-feira, para sair com as mulheres, para transar com essas mulheres, eles começaram a zombar de mim, jovem, e do rapaz casado. E começou a ter diferença de viver lá dentro, naquele ambiente, ficou pesado. Porque nós éramos diferentes. Não éramos melhores, diferentes, e não mais era interessante ter esse tipo de conduta dentro de uma empresa. Então eu senti na pele o que Cristo está dizendo hoje. Eu vim trazer fogo no meio de vós. Eu vim trazer uma divisão. Alguém vai ficar contra você, mas não é contra para não falar com você. Não, não é isso. Contra o seu propósito de vida. Contra a sua nova atitude de viver. Começa a incomodar. Pai, hein? Irmãos, colegas de trabalho. Por quê? Por que isso tudo? Por que incomodar? Vocês sabem, meus irmãos, e a gente trabalha com a graça de Deus aqui. O que aconteceu com a gente? Nós viemos do ventre da nossa mamãe com uma sementinha do desajuste, da ilusão, do pecado, do veneno, que é o pecado que Satanás nos iludiu. Qual é? Seguir um alguém. Quem? Meus sentimentos, minha vontade. E claro que como rapazinho, a minha vontade no primeiro momento sempre foi cedida. A minha vontade era cedida em tudo que eu sentia dentro de mim. Aí eu estava normal, né? Era normal no meio de uma cidade, de uma vila, de uma casa onde todo mundo também estava vivendo daquele jeito. Todo mundo com um bom propósito, mas seguindo a tua vontade. E eu também. Quando você começa a frear a tua vontade, isso começa a ocasionar ir contra você. Ninguém mais vai começar a aceitar, a não ser quem também tem o mesmo propósito que você. Mas é uma minoria. Não se acha em qualquer lugar. Eu não andava com a comunidade do meu lado 24 horas por dia. Não, eu andava aqui fora, aqui em São Paulo, na minha casa, com a minha família, do jeito deles, do jeito que eu também cresci. É claro que eu passei a ser algo estranho, um estranho no ninho, um estranho no trabalho, um estranho nos colegas. Quando eu falava, eu já não quero mais viver isso. Então, veja que nosso Senhor nos coloca diante de algo que é vida verdadeira. A vida dele não é a nossa. E isso nos traz uma diferença de não aceitar outra coisa que não seja a minha vontade. A gente trabalha tanto isso aqui, né, irmãos? Há tanto tempo a gente fala sobre isso. E hoje o Senhor está falando, pelo autor sagrado em Hebreus, que diz: ainda não suastes, ou não combatestes, nesse mundo, até o
sangue. O que é até o sangue? Até a vida. Combater o teu querer em relação à vida que é Deus. É um combate. Ainda não suaste sangue, ainda não combatestes. Nós não combatemos ainda. Por isso que tudo aquilo que me contraria é um desarranjo que acontece com a gente, de um proceder de um homem casado que não quer se expor a um sistema como antigamente, até hoje ainda tem. Eu amo a minha esposa, não quero me separar dela, só que de vez em quando eu saio com uma outra mulher ou outra para ter um momento apenas sexo, carne com a outra. Com a minha esposa é minha esposa. E essa mentalidade, ela sempre ficou no nosso meio. E até algumas mulheres sabiam que os maridos viviam isso em outros tempos. Elas aceitavam porque elas não tinham como se defender. Elas dependiam do marido 100%. E até porque elas também tinham que dar um testemunho, porque eram mais espirituais do que, não todas, mas do que muitas mulheres de hoje. Então suportavam um vexame desse. E se alguém falasse, eu não quero sair com outra mulher a não ser com a minha, era motivo de gozação. E é até hoje. É rotulado de tudo que você pode imaginar, menos homem. Olha só, menos homem, menos pai, menos ser um pai. O pai é aquele que transfere boas condutas. Então, irmãos, veja, não, o evangelho de hoje não está contrariando o Dia dos Pais, muito pelo contrário, ele está sendo hoje muito interessante ter ele no Dia dos Pais, porque quando Deus pensou, Ele decretou a família. Quem decretou a família? Um homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Foi Jesus que decretou, não foi o Papa, não foram os bispos, não foi a lei civil, foi Deus. E Ele fundamentou que a família sairia da semente do homem. Somente o homem pode colocar uma semente no ventre daquela mulher, e ali começa a família. Só que nós sabemos o que aconteceu. Houve uma ilusão de achar que a tua vontade é que tem que ser seguida, e não siga mais preceitos divinos. Pare com isso. Isso seria um freio à tua verdade para você ser feliz. Você tem tudo para ser feliz com esta circunstância, com esta, vai, seja feliz. Foi isso que o diabo fez e ele continua fazendo até hoje. E é muito sedutor porque eu sei o que é ser sedutor, eu sei o que é cair na sedução, eu sei o que é ceder, como talvez muitos ainda nem sabem o que é ceder. Por isso ouso dizer que eu tenho até autoridade para falar o quanto sei o que é tentação. Hoje eu sou um padre. O quanto custa ser um padre? Só que mais custa ser, não é ser um padre, é ser alguém que vive a vida de Cristo. É mais difícil do que ser um padre. É aquele que vai falar, eu não vou adorar Satanás. Traduza essa palavra. Traduza para nós o que significa não adorar a Satanás, mas sim somente a Deus. Quando Jesus sobe até a montanha, ele estava 40 dias em jejum, não comia nada. Satanás, ao ver a circunstância de Jesus em jejum, para não ceder à vontade de fome dele, Satanás percebia.
Satanás quer que você ceda a tua fome. Satanás diz: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pão e coma, homem. Quando aquele homem vinha com papel na mão, numa sexta-feira, escrevia o nome daqueles que precisavam ter o nome para entrar na boate, ele dizia: estás com fome, não está? Não tem vontade de sair com uma mulher diferente? Ou vai querer só a comidinha de todos os dias? Vamos comer comida diferente. Quem é que vai? Ceda a tua vontade. E Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, o diabo fica endoidecido. E se nós estamos com o espírito que nos domina de Satanás, é claro que eu não aceito quem rejeita comer como eu como. Então, na verdade, eu continuo adorando Satanás quando eu cedo a minha fome. A minha fome é gostoso, dá um certo status de Dom Juan. É gostoso saber que não é uma, nem duas, nem três, são várias mulheres que olham para você e te desejam. É minha fome, me dá fome de sentir este prazer. Agora, negar esta adoração, só tem um caminho, só tem um alimento, que foi algo que Cristo desejou mais do que nunca. O quê? Morrer. Você sabe, nós falamos isso. O que é que Cristo mais desejou ao vir no nosso meio? Morrer. Mostrando com a vida dele o que é não ceder, à fome do meu eu, do meu corpo, do veneno que eu já vim no ventre da minha mãe com ele. Não cede. E como é que eu não vou sentir se eu sinto? Aliás, como é que eu não vou ceder se eu sinto, homem? Eu aprendi que ser feliz, que ser homem de verdade, é aquele que vai e experimenta a fome da sua carne. Não. Jesus mostra com a vida dele o que é morrer para si. Por isso que eu disse, Jesus não desejou, mas também não impediu, que escrevesse os milagres que ele fez. Tanto é que estão escritos, mas não foi o que ele desejou. Jesus não pediu para que escrevesse o que ele disse, de ensinamentos, mas escreveram, ele não deixou que não escrevesse, mas ele desejou ardentemente morrer. Porque ele morrendo, ele daria de volta aquilo que o diabo conseguiu tirar de nós. O quê? A vida de Deus. Aqui, ó. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como eu gostaria que já estivesse aceso aqui. Devo receber um batismo, olha o que ele deseja. Batismo aqui é a paixão e morte dele. E como estou ansioso, olha, até que isso se cumpra. Jesus veio para morrer, para que eu não morresse eternamente, nem você. Que homem, que Deus é este? Agora, ele diz que vai, ao dar a vida dele, vai haver um desajuste no nosso meio, começando em casa. O papai não vai aceitar a conduta santa, tanto do homem ou da filha. Não vai aceitar. Que coisa, filho, tu eras tão mulherengo, o orgulho do pai, e agora não queres mais sair com a menina? Ok? Veja, começa a haver desarranjos. Porque Cristo desejou dar a vida dele, e quem começa a ter a vida dele, de Cristo, começa
a nadar contra a maré, o mar, de tanta gente indo para uma mesma direção. No âmbito afetivo, no âmbito comercial, financeiro, a grande maioria vai por único caminho. E alguém vem nadando ao contrário. Bom, você está andando ao contrário, perto da gente? Quando você ouvir Jesus falar, eu vim para os pobres, pecadores e marginalizados. Quem são os marginalizados? Quem são os marginalizados? Os que seguem Ele. Não é quem é marginal no sentido porque é violento, que matou, que roubou, é rebelde. Não! É aqueles que estão à margem, as pessoas não querem. Eu tenha por perto quem não vá para uma boate com a gente. Tira ele. Tira ele. Tá certo? Teve um período na minha vida que eu ainda era muito imaturo. Eu estava com 26 anos de idade e lecionei numa escola religiosa. Lecionei geografia. Mas por eu falar o contrário, que um sistema de biologia implantou na época, que todas as aulas tinham que ter alguém falando sobre a importância do uso da camisinha na hora de um ato sexual. Eu tive que parar minha aula e deixar a pessoa vir fazer o discurso. E eles eram todos da grade da biologia, é uma grade curricular. Mas nós estávamos vivendo uma era diferente de hoje, onde a AIDS ainda era uma doença que matava e matava muito, e ainda não tinha coquetel como tem hoje, para pessoas sobrevivendo como se sobrevive com diabetes. Na época não, morria. Só que eu tinha um caminho de conversão começado, e eu tinha recebido um documento de uma federação católica muito séria na Itália, de médicos, e esse documento, ele era amarrado, porque não era importante que ele fosse explícito, entende, para o sistema? Que a camisinha não dava segurança contra o vírus da AIDS 100%. Por causa da porosidade dela. Eu esperei os pregadores da palavra ali falar, eu terminava, fechava a porta e falava, bom, para um pouquinho a aula aqui. Eu começava a falar sobre castidade com aqueles jovens. E falava, eu tenho um documento que prova que isso não dá 100%. Mas mais do que isso, é viver a pureza no coração dele. Muitos jovens me procuraram depois. Só que alguns jovens foram procurar os professores de biologia e disseram, mas olha, a gente tem uma transa que a gente sai para transar. Já naquela época. Eu estou com medo. Porque eu saio com a minha namorada, eu transo com camisinha. E agora? Será que eu vou ter AIDS? Bom, não demorou 15 dias, me chamaram no departamento RH do colégio e disseram exatamente assim, professor Marcos, nós queremos dizer para o senhor que não contamos mais com seus serviços de geografia na escola, porque o senhor foi contratado para lecionar geografia, não outra coisa. Muito obrigado. E eu, Eu comecei a ser provado já nesse tempo. Fui mandado embora. Por quê? Não fale o contrário que o mundo quer falar, meu irmão. Não fale. Então eu já fui sendo preparado para um dia estar aqui com a minha própria vida, irmãos. Quem tem a vida de Cristo vai criar rumores no sistema. E onde a gente vive? No sistema. Com colegas que trabalham e saem de noite para dar uma saidinha com uma mulher. Não que a gente não goste. Não, é porque a gente tem agora uma nova vida. Não é mais a minha. Eu morri no meu batismo. Só que eu precisei que alguém orasse e me tirasse da ignorância e me trouxesse de novo para a vida com Cristo e fala, viva a minha vida. Quem é que quer viver?
Qual é o jovem hoje que quer seguir Jesus? Qual é o homem casado que quer continuar casado com a sua esposa, mesmo que esteja em crise? Qual é o padre que quer ser padre de Cristo, no meio de tanto sucesso que o mundo hoje fala, padrezinho bonito? Quer ser o Dom Juan, padre? É sedutor. Quem é que quer ser o sacerdote de Cristo nos tempos de hoje? Quem é que quer ser um solteiro, porque não tem a vocação para se casar? Viver por amor a Cristo, a sua castidade. Quem é que quer não desejar ser paquerado e paquerada? Eu nunca traí meu marido. Só que você toda hora se veste, se embeleza para que os homens te elogiem. Padre, mas qual é o problema? Não, não é um problema. Mas não tem nada a ver com a vida de Cristo. Nada. Cristo disse, para um bom entendedor, um pingo é o Palmeiras ser campeão. Olha, quando alguém casado ou casada desejar, veja, não é saiu não, desejou, o outro já cometeu adultério. Padre, eu não desejo homem nenhum, mas eu gosto tanto que os homens me olhem. Para quê? Para quê? Para me dizer que eu sou bonita? Para quê? Você já não tem o seu marido? Tenho, mas ele não disse. Ué, mas você precisa chamar a atenção dos outros homens? Você vai fazer o homem pecar? Vai fazer o homem pecar em pensamento? Isso me dá prazer. Isso não é de Deus. Veja, irmãos, quem é que quer viver isso? Por isso que eu vim para... Não é a paz, eu vou tirar a paz. Que paz? Não é a paz dele. Deus tem uma paz, é a verdadeira. Só que existe uma outra paz. Qual? Do sistema. Qual é a paz? Faça o que você sente vontade. Vai te dar um prazer. Mesmo que você é casado ou casada, se mostre para os outros te desejar. Não vai te dar vai te aguçar alguma coisa? Vai. Essa é a paz. Então, Jesus falou, eu não vim trazer a paz para o mundo. Ao contrário, ele falou, ao contrário. Ao contrário. Gente, seguir a religião onde Cristo morreu por nós, é uma decisão de mudança de vida. É um convite. É um convite de transformação de vida mesmo. Por isso que Cristo, ele chorou ao ver Jerusalém do alto e disse, Jerusalém, se tu soubesses quem te visita hoje. A verdade. Irmãos, daqui a pouco a gente morre. A gente vai morrer daqui a pouco. E daí? Pelo menos eu fui feliz. Não, você não foi, você foi iludida. Você foi iludido. Você perdeu tempo. Mas eu fui católico. Sim, você morreu com o distintivo do batismo. Mas não morreu para você. Você morreu de óbito, mas não morreu para você. Você teve um óbito, houve um óbito na sua vida, e você morreu com você, e não com Cristo. Então, no Dia dos Pais, Jesus disse, para um pai que não é bom, se um filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Um pai que não é bom, nunca vai dar um escorpião para o filho. O pai é mau, mas ele vai dar coisas para o filho. Claro que vai dar coisas, entre aspas, boas para o filho. Mas Jesus está dizendo, o pai verdadeiro, que tem agora a minha vida no seu ministério paterno, é aquele que vai dar coisas boas para os seus filhos e verdadeiras. Qual? Cristo, a vida dele, maior tesouro que existe. Um pai que no primeiro momento, ele não pode nem ter nada,
não tem um emprego bom, não pode colocar o filho numa escola particular, que pena, não pode levar o filho para passear no zoológico, no shopping sempre e sem ter, não dá, o homem é pobre, mas esse homem não pode se sentir diminuído nunca, nunca. Se ele pegar aquele filho, aquela filha que foi lhe confiado por Deus, e ser pai, dê a vida, que é Cristo, para os teus filhos, batizai-os, põe-o na catequese, leva para o crisma, vá no domingo com eles na missa, fale quem é Deus, fale o motivo dele existir, fale de Cristo Jesus, por que esse homem morreu, o que ele veio fazer aqui. Fale para o teu filho, quando ele for enfrentar na escola, ele vai ver muitos coleguinhas, que infelizmente, junto com os pais deles, não conhecem a Deus, por isso eles desejam, consomem, brigam, batem, são agressivos, fumam maconha, tem droga, cocaína, faz sexo, deixa de sexo, quer viver a sua sexualidade já pequeno de tudo, porque eles não têm o maior tesouro. Que pena, filho, reze por eles, filho, não julgue eles, filho, venha com o pai. É preferível perder, filho, as coisas que o mundo lhe oferece, e é saltitante nos nossos olhos e na nossa vontade, é mesmo, claro que dá vontade, mas quem se sacrifica de tudo isso, tem a vida de Deus. Olha agora a leitura de Hebreus, na segunda leitura de hoje. Olha lá, ainda não suastes até o sangue. Bendito o Pai, que dá o maior tesouro para o filho, uma educação firme, não terceiriza, está ali presente. Aquela canção do Fábio Júnior é muito bonita, faz muita gente chorar, inclusive eu. Pai, você foi meu herói, meu bandido. É muito mais que um amigo, né? Vem brincar de vovô na sala de estar com meu filho. A gente chora. É muito bonita a música. Mas isso é apenas para vir junto, se quiser, com essa música. Quando a gente lembra do pai da gente, a gente lembra do pai nos ensinando a andar de bicicleta. Para quem teve um pai que ensinou, me ensinando a dirigir uma Kombi, que ele sempre teve. Claro que isso é importante, claro que nós filhos não vamos esquecer isso nunca. O pai jogando bola com a gente, o pai fazendo de cavalinho para a gente pular em cima dele, apesar que meu pai nunca deixou pular de cavalinho nele. Mas quem é que faz isso? É bonito, é saudável, isso vai levar para a vida toda o filho. Mas esse, Fábio Júnior, com todo respeito a você, meu querido, esse não é o maior tesouro para um filho, não é. Esse mesmo meu pai, que hoje eu creio que está no céu, na graça de Deus, quando ele estava bem doentinho, eu disse para ele que ele viu todo o episódio do meu noivado e o fim do meu noivado. E ele estava vivo ainda. E eu disse para ele assim, numa mesa de almoço, como a de hoje que vocês vão almoçar: pai, eu estou tomando uma decisão na minha vida. Eu quero fazer uma experiência de ir no seminário, para ver se Deus realmente me quer como um padre. Eu quero fazer essa experiência. Esse mesmo homem que um dia estava colocando a gaiola do passarinho no sol, tirou da sombra, colocou no sol. Talvez ele começou ali a ver uma coisa que me deu uma resposta que mudou o coração dele. Eu disse: pai, eu quero ver se Deus me faz ser um padre.
Ele ainda doente, já doente, olhou para mim, do jeito dele. Eu entendi tudo porque eu conheço meu pai. Ele disse: lembra aquela passagem de Marta, que estava agitada para fazer a comida? E a irmã Maria estava do lado dele. Foi a mesma coisa que ele disse, com outras palavras. Lembra? O que está acontecendo com esse menino? No primeiro momento, não é? No momento que ele estava indo embora, quando eu falei do sacerdócio, ele abriu o olhinho dele, olhou para mim, balançou a cabeça, falou: olha, padre, faça tudo direitinho, viu, filho? Faça tudo direitinho. Seja um bom padre. O que ele disse? Eu conheço meu pai. Ele disse: filho, sabe aquela vez que eu fiquei meio estranho quando você falou que estava tendo um outro comportamento? Hoje eu digo para você: você escolheu a melhor parte, filho. Vocês estão entendendo, irmãos? É o que o pai pode dar. Dê Deus para o seu filho. Dê a vida para o teu filho, que é Cristo Jesus. Para a tua filha, para os teus netos. Dê Eucaristia para eles. Não tenha medo de falar de Deus não, viu? Eu tenho uma vergonha de falar de Deus hoje, porque hoje ninguém mais fala. Olha para minha neta, netinha, sabe Jesus? Ai, dá um negócio, parece que a gente está ofendendo eles. Não. Viva com a tua vida, não tenha medo de dizer: olha, eu vou te contar o segredo para você. Logo, logo a mamãe vai embora, o papai vai embora. Como assim vai embora? Nós vamos morrer mesmo. Vamos deixar esse mundo. E você também vai. Você pode ir primeiro que a mãe, você pode ir primeiro que o pai, ou você vai depois, tá? Mas saiba de uma coisa: só tem uma razão de você estar aqui, filho. E eu também. Qual? Começa a viver Cristo com eles. Isso é algo que eles vão levar, não nesta vida, vão levar para a vida eterna. Para a vida eterna. Ou vocês acham que aquele evangelho de Jesus estava ali porque erraram? Foi um erro deixar o que estava escrito naquele evangelho. Jesus, um jovem galileu, pregando no meio da multidão. De repente uma mulher dá um grito, olha para Jesus e diz: bendito os seios que te amamentaram. Jesus deu uma resposta, mas vamos ficar com essa palavra dela, porque é um ensinamento, por isso que está lá no evangelho. Quem foi que te criou? Quem foi que te falou de Deus? Quem te fez adorar somente a Deus e não ao diabo? Louvado seja o teu pai, louvado seja a tua mãe. Louvado seja o teu pai, louvado seja a tua mãe. Em nome de Jesus. Eu queria conhecer a sua mãe, eu queria conhecer o seu pai. Imagina você ser homossexual. Isso não é uma doença. Não é uma doença. A pessoa sente atração pelo mesmo sexo. Mas teve um pai que deu tesouro para o filho ou para a filha homossexual. Tem os héteros e o homossexual, não tem? O filho um dia, aprendendo do pai a não ceder às suas vontades, em Deus ele nunca vai ser homo ou hétero, ele vai ser santo. Santo. Não existe santo homossexual, santo hétero. Santo é santo. Quem é santo? Aquele que não cede à sua vontade. Então, pais, o que o filho precisa é de Cristo, é de ter a vida de Cristo, nada mais. E não se preocupe se ele tem uma tendência não, que ele seja santo. E se ele for santo, ele não vai ser escandaloso em nada.
nem para lá, nem para cá. É santo. E vai ser motivo de bem-aventurados os seios que te amamentaram, rapaz, moça. Não quero saber por onde você anda, eu só sei que eu vejo o Cristo em você. Pronto. Esse é o Pai. É isso que eu aprendi do meu pai. Foi o maior presente que o meu pai pôde me dar. E olha que eu, com muito sacrifício naquela época, eu e meu irmão ganhamos um Velotrol. Lembra do Velotrol? Quem tem mais de 40 anos? Velotrol. Você lembra a infância do Velotrol? Falcon. Meu pai me deu de presente. Eu nunca esqueço. Só que o meu coração traz uma coisa, um tesouro muito grande. O que? O meu pai dizendo: você escolheu a melhor parte. Deus. Foi o maior, é a maior palavra que saiu da boca do meu pai. E ele me abençoou para ser padre, dizendo: faça, quando tu fores um padre, faça direito o seu sacerdócio. Que maior tesouro eu quero? Pai, eu não quero o Velotrol. Pai, eu não quero o Falcon da estrela. Pai, eu nem quero andar de bicicleta agora. Pai, eu só quero louvar a Deus, porque foi porque o Senhor me trouxe Jesus. Hoje eu posso estar com o Senhor eternamente com Ele. Fala aí. Se você puder, dê coisas assim para o teu filho. Dê a melhor escola, dê a melhor roupa, dê uma viagem boa para ele. Leva no restaurante bacana para ele comer. Mas acima de tudo isso, dê Deus para ele. Em nome de Jesus eu peço por você que é pai andante nesta terra, para que o Espírito Santo mova o teu coração. E que você permita que a santa e poderosa vontade do Senhor dirija os teus neurônios, os teus afetos, a tua paternidade. Deus te chamou, homem, e Ele derramou o bálsamo da vida dEle sobre a tua paternidade, para que tu sejas santo, ao dar o tesouro da vida que é Cristo Jesus aos filhos confiados. Que hoje, nesse domingo do Senhor, por intercessão de São José, o castíssimo esposo da Virgem, intercedendo pela tua vida, pela sua saúde física e principalmente espiritual, que você, meu irmão homem, pai, que tem essa vocação, que é sublime, que é poderosa, onde Deus deu a graça do Espírito de abençoar, como Araão abençoou os seus filhos, o poder de dar ao filho a graça da bênção. Em nome de Jesus, eu te abençoo, meu filho, e que o Senhor te livre de adorar Satanás, que o Senhor te livre da morte súbita, das drogas, da pornografia, da ilusão de viver segundo a tua vontade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, dai-me a sua bênção, que Deus Todo-Poderoso vos conceda o Espírito dele para te guardar. Levanta o teu braço, meu irmão, minha irmã, te livrar de todo mal, te livrar do espírito do maligno, e que você não caia nas armadilhas do mundo. Eu te abençoo, meu filho. Levanta teu braço, meu irmão. O Padre está orando pelos pais nesta hora. Receba, meu irmão, através do meu ministério sacerdotal, ungido do Senhor, a vida de Cristo sobre as tuas entranhas. Caia como caiu Babilônia da sua vida todo
egoísmo, todos os seus sentimentos sejam quebrados agora. Levanta teus braços, meu irmão. Você que nos acompanha pelas redes sociais, levanta teu braço junto com o sacerdote e clame no nome de Jesus. Venha agora o Espírito Santo sobre você que é pai, sobre a tua natureza paterna. Jesus, derrama, Senhor, sobre o coração dos homens pais, pais de todas as idades, do mais experiente ao pai mais jovem. E o Senhor derrama a porção do Espírito Santo sobre a tua vida, homem, sobre a tua masculinidade. A presença de guardião desta casa do Senhor. Vem, Espírito Santo, traçai, Senhor, o significado do masculino paterno. Vai orando, igreja, vai orando no nome de Jesus, Jesus, Jesus. Não importa por onde você andou, não importa o que você cometeu no passado da tua vida, Jesus, Ele te pega no colo, Pai. Derrama, Senhor, o teu santo e poderoso Espírito sobre a paternidade desses homens, guardiões da família, guardiões da palavra que é vida, guardiões de Deus, guardiões da palavra viva. Jesus, homem significa aqueles que são os guardas da fé. Vai orando pelo teu pai, vai orando pelo teu pai, mesmo os falecidos, mesmo aqueles que já foram. Levanta teu braço, meu irmão. Ore no nome daquele que é Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Vem, Espírito Santo, vem com o teu fogo abrasador. Queima, Senhor, queimai agora tudo aquilo que precisa hoje ser queimado. Cura, Senhor. Vai orando, vai orando. E o Senhor agora visita pais e filhos que não se falam. Jesus é o Senhor. Sim, Jesus. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua grandeza no coração desses homens. Toda mágoa no coração do pai para com o filho e a filha, o Senhor está retirando, como retira como uma pá. Tudo aquilo que é sujeira no coração dos pais. Vai orando, não olha para o padre, não, para o padre não, para Jesus. Jesus, Jesus manifesta o poder dele.
E no coração dos filhos, no coração das filhas, vem Espírito Santo. Caia como caiu Babilônia, traumas, falta de perdão, toda decepção em relação à imagem do masculino em casa. Filhos órfãos de pais. Pai, Senhor, onde nós não podemos ir, restaura a tua igreja, Senhor, restaura a tua casa, Jesus. Eis os teus filhos, eis a tua igreja, ó Maria concebida sem o pecado original. Interceda, minha mãe, para que haja o perdão e a cura no coração dos filhos para com os pais. Vai orando, igreja, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Hoje é o dia do Senhor. Que o Senhor possa agora brindar como o primeiro dia de uma semana nova na tua vida e na vida da tua família. Pais, receba o teu filho com o Espírito do Senhor. Pais órfãos de filhos, filhos que faleceram, a dor da saudade da perda dos pais que aqui estão ainda na terra. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, fecha, Senhor, esta ferida aberta. Em nome de Jesus, as feridas são curadas. O Espírito do Senhor paira sobre este lugar. A Virgem Maria intercede ao Filho, como mãe e como esposa ao mesmo tempo. Como igreja nossa, orando, intercedendo pelo masculino. Sim, a importância do masculino nesta casa é real, é verdadeira, é sublime, é fonte de Deus, é querer de Deus. Cura, Senhor, curai, Senhor, todo vazio paterno nesta família. Esposas que foram ofendidas pela ausência paterna na criação dos filhos, cura, Senhor, o coração dessas mulheres. Ó São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, São José, valendo São José. E o Senhor me mostra muitas pessoas que ora estão com dores de cabeça, ora estão com dores no corpo, dores nos braços, ora estão com dores nas pernas, ora estão com dores nas articulações, ora estão sentindo falta de alguma coisa, pessoas inquietas. O Senhor mostra para mim que são corações que não foram curados, corações que carregam dores, muitas dores, corações que precisam de cura. Mas esse coração, meu irmão, esse coração não está situado dentro do teu peito batendo. Não é esse coração de carne. Esse coração que o Senhor me mostra está alojado perto da sua medula, aonde ali carrega a tua hereditariedade, aonde ali faz a ligação do teu corpo com a tua alma e com o teu cérebro. Ali o Senhor está tocando nesse momento. Bendito seja Jesus. Muitas pessoas já estão sentindo um ardimento
Bendito seja Jesus. localizado nessa coluna, Para a tua obra santificada. aonde o Senhor está mexendo agora, está retirando todas as dores que você carrega ali situado. Bendito seja o teu nome, Jesus. Você está sentindo um incômodo nesse momento, mas é Jesus tocando e libertando você, meu Glórias irmão. a ti, Jesus, eu creio. O Senhor me mostra várias pessoas aqui dentro da igreja e várias pessoas também que acompanham pelas redes sociais. Bendito seja Jesus. Obrigado, Jesus. Bendito seja Obrigado, Deus. Senhor. Obrigado Meu pela Senhor. tua libertação, Jesus. Amém, Jesus, eu creio. Os pais. Encha minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Levanta os braços para terminar. Peça a Ele, vai lá. Espírito Santo, encha minha vida, enche-me com teu poder hoje, Senhor. pois de ti eu quero ser. Espírito, Levanta os teus encha braços junto com o Padre, em direção à cruz dele. Vai lá, minhas mãos. as minhas mãos eu quero levantar, E em louvor, Jesus, e em louvor te adorar. somente a ti, Jesus, somente a ti. Meu coração eu quero derramar Onde? diante do Levanta os braços para Ele, termina. As minhas mãos, eu levanto, Senhor, vai. as minhas mãos eu quero levantar, E em louvor, Jesus, e em louvor te adorar. Jesus, Jesus, Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Termina com o Padre assim esse mover de oração, por causa do ódio de Satanás pelas maravilhas que Deus está fazendo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio